Diário de Obras com o engenheiro Fernando Figueiredo. O tema hoje é um tema que eu diria muito debatido e que gera muitas perguntas. Perguntas de quais os benefícios e quais os malefícios, o que é que tem de bom, o que é que tem de ruim em leilões de imóveis. Fernando Figueiredo, boa tarde. Boa tarde, José Neto. Esse tema, boa tarde ao pessoal que nos assiste também, né? Sejam bem-vindos a continuar aqui com a gente assistindo o Olho Vivo. E nossa participação é um assunto que há algum tempo já vem pedindo, né? Nas minhas redes sociais o pessoal costuma ter muitas dúvidas a esse respeito, que são os imóveis em situação de leilão. Se vale a pena investir, se realmente é um investimento e como é que isso funciona. Então, hoje a gente resolveu trazer isso. Inclusive, a Paraíba está nesse rol, né? Um dos estados que mais possuem imóveis desse tipo. Todos os anos, né? É chamada a temporada dos leilões, e a Paraíba sempre figura nesse meio em suas principais cidades, né? João Pessoa, Campina, Patos, Cajazeiras, Souza. Então, nessas cidades, geralmente costumam ter muitos imóveis e leilões. Agora, diante desse tema, muita gente pode fazer essa pergunta que eu já disse, né? O que há de benefício e quais são os malefícios, ou quais seriam os problemas que a pessoa poderia adquirindo um imóvel de um leilão? Sim. As principais vantagens são os valores, né? Você costuma pegar imóveis, adquirir imóveis de leilão com 70% do valor que o imóvel tem. E muitas vezes tem a oportunidade que você consegue por um preço menor do que os 50%. Veja só onde é que você consegue isso. E, obviamente, um imóvel, ele tanto é um investimento, que você tem um retorno, por exemplo, a vender, e também pode servir de uma renda passiva, que você compra o imóvel e usa como aluguel. João Pessoa, por exemplo, que a gente fala aqui, em janeiro, é alta estação, o Brasil inteiro, o mundo inteiro vem para João Pessoa. Então, se você compra um imóvel de leilão e aluga lá, nesse período de alta estação, você tem um retorno gigantesco de renda passiva. Além disso, você pode fazer dele um ativo, né? Como muitos investidores fazem, para diversificar sua carteira de investimento. Então, você compra por um valor, você gasta um pouquinho para reformar, para valorizar o imóvel e consegue vender por um valor bem maior. Inclusive, essa é uma das formas que mais se utilizam do leilão, porque realmente você compra por um valor abaixo do mercado de fato. E você, ao comprar um imóvel de leilão, você consegue vender ele com um valor mais alto do que você comprou, com toda certeza. Agora, Fernando, quais são os critérios, por exemplo, diante de um leilão? A gente sabe que desde o início do ano, né, nós já temos aí várias e várias ofertas de bancos privados, bancos públicos, né, vários leilões aqui, vários imóveis, teremos um leilão imperdível, redução da taxa Selic, enfim, são aquelas ofertas quase que mirabolantes. Sim. Quais os critérios que o cidadão, o investidor, ele deve seguir, né, para de repente não cair no conto do vigário, naquilo que a gente já sabe, né? O barato que sai caro. Sim. E aproveitando para responder essa pergunta, já entra os principais obstáculos, né? Os principais problemas que se tem em leilão é justamente os cuidados que a gente tem que ter. Primeiro, porque como é oportunidade, também é o local dos oportunistas, né? Então, você tem que ter cuidado sobre esse imóvel, a condição. O que a gente sempre aconselha é que você procure um especialista em imóveis, né, em avaliação de imóveis. Por exemplo, é o meu caso, eu trabalho com avaliação de imóveis, ou uma pessoa da área do direito, um advogado que atue nessa área para lhe guiar nesse espaço. Por quê? Porque quando o banco, a maioria dos leilões, né, funciona da seguinte forma: a pessoa foi lá, o cidadão foi lá, comprou um imóvel, comprou um apartamento, comprou a casa e ficou inadimplente. Deixou de pagar as parcelas, aquelas parcelas de 30, 40 anos que tem nos bancos de financiamento de imóvel. O banco tem um imóvel como garantia, é hipotecado, e ele vai e pega esse imóvel. Quais são os cuidados que você tem que ter? Primeiro, como é a legalização que está desse imóvel. Por quê?
a pessoa, o devedor está ativo, a gente chama de devedor ativo qual? Aquele que impetra várias ações de mandado de segurança, de processo judicial. Se você compra um imóvel desse leilão, você vai ter dor de cabeça. Porque você compra o imóvel, você se estabelece nele e meses depois vai começar a chegar ações judiciais e você vai ter muita dor de cabeça. Outra coisa, tem alguns imóveis que ele é dividido para algumas pessoas. Você não tem um imóvel todo, você só tem uma parcela. Tem que ter cuidado com esses imóveis também. E, claro, você vai comprar numa região que você conhece. Se você é aqui da Paraíba, por exemplo, você vai comprar um imóvel em São Paulo, isso não é recomendável, porque você não conhece a situação de lá, né? Então, você geralmente compra num bairro que você conhece, um imóvel, se for um apartamento, um prédio que você pelo menos tem algumas formas de ver e ter contato com o pessoal de lá. Eu sempre recomendo que, ao ter interesse por um leilão, você procure adentrar pelo menos em um vizinho para saber como é a situação daquele local. Nesses leilões nós temos, por exemplo, como exemplo aqui na região, né, casas, como você mesmo disse, né, que foram adquiridas por programa de habitação social, por exemplo, em bancos públicos, né? Trazer aqui um exemplo bem comum, casas do Minha Casa Minha Vida, por exemplo. E aí aquele cidadão, muitas das vezes, ele não paga aquela casa durante o período e com o tempo aquela casa ela vai para o leilão. É uma boa adquirir uma casa num processo como esse? Sim, sim. Se você tiver... Vale a pena? Vale sim. Vale a pena? Sim. Geralmente os leilões, eles conseguem trazer bons resultados. Agora, claro, você tem que conhecer o imóvel que você está comprando. Isso é meio óbvio, né? Mas o pessoal costuma ser enganado nisso. Então tem o anúncio do imóvel, você não sabe nem onde ele se localiza de fato. Aí é complicado. Você realmente tem que conhecer se aquele imóvel está em bom estado de conservação. Primeiro, e aí eu vou adicionar mais um cuidado, né? Às vezes, ele não está desocupado ainda. Então, você faz o banco faz o leilão, aí depois que vende a casa, entra com mandato para a polícia ir lá e desocupar. Esses imóveis costumam dar problema, apesar deles ser mais baratos, né? Eles têm um valor mais baixo de leilão, mas eles costumam dar problema no qual sentido? O morador que está atualmente, né, que perdeu o imóvel, ele fica obviamente descontente. Então, além de poder gerar transtornos criminais, né, para quem comprou que vai ficar com o imóvel, essas pessoas têm uma consequência, né, um percentual dessas situações que destroem o patrimônio, né? Então, danificam as esquadrias, né, portas, janelas, caixa d'água, as instalações, geralmente levam os equipamentos, né? Então você chega nesses imóveis, não tem as luminárias, luzes, torneiras, essas coisas, então costuma ter esses transtornos. Então, na hora de fazer na hora de entrar no leilão, você tem lá as observações, isso tudo é público, tá, pessoal? Você pode ver se o imóvel está ocupado, se ele já está a justiça já pegou, você tem todas essas características, como consultar todas essas características. Aí tem que prestar atenção e, mais uma vez eu digo, se consultar com um profissional que conheça desses processos. Então, uma boa aí é você entrar em contato com o Fernando Figueiredo. Como localizar o Fernando? Sim, geralmente eu dou dicas, né, sobre construções. Importante. Eu sou formado em engenharia civil e também em direito, então nas minhas redes sociais tem justamente isso. Tem um canal no YouTube que é Direito à Engenharia, você digita lá @Direito à Engenharia que você me encontra e vai ver algumas características e curiosidades de obras. Além disso, tem um Instagram @Fernando Figueiredos com S no final e você também me encontra diariamente dando dicas sobre engenharia, sobre direito e sobre essa parte de habitação. Fernando, muito obrigado pela presença aqui no Diário de Obras e para maiores informações siga lá o Fernando nas redes sociais. A matéria vai estar também no Diário do Sertão e outros detalhes você pode estar sugerindo também. De repente você tem alguma dúvida, né? Algum tema que você queira que o Fernando trate aqui, né? É só você mandar para a gente ou diretamente para o Fernando através das redes sociais, né, Fernando? Exatamente. Inclusive, o tema de hoje foi sugerido por pessoas que acompanham o nosso trabalho. Então, fica à disposição para compartilhar o seu conhecimento e suas dúvidas com a gente, né?